Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 13, 17 e 18. Vamos ler o 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Esta semana, um irmão, amigo meu, pastor, me ligou de Goiânia, esta semana passada, me ligou de Goiânia e me fez uma pergunta. Disse: pastor Elcio, me diga, aonde nós estamos, exatamente onde nós estamos na profecia bíblica, no contexto bíblico. E me colocou algumas ideias, pensamentos que ele tinha, que estavam corretas, e nós fizemos apenas organizar aqueles pensamentos que ele estava trazendo para mim. Eu gostaria nessa noite de ajudar a organizar alguns pensamentos que talvez já estão na tua mente, no teu coração. Você já tem conhecimento bíblico. Se você não tem, você vai começar a ter a partir de hoje, sobre os últimos dias, sobre esses tempos que agora irão descortinar diante de nós, apontando para uma eternidade, onde Deus já planejou e preparou tudo para a consumação dela. Então, neste momento, vamos orar, pedindo a Deus que nos guie, nos ensine no estudo da sua palavra. Oremos. Querido Pai Celestial, no santo nome de Jesus, oramos a Ti, buscando a presença do Senhor, a unção e a virtude do Espírito Santo, o Mestre, aquele que guia, que ensina, que nos faz lembrar as palavras de Cristo. Abençoe todos os presentes e todos que ouvirão esta palavra por meio dos meios de comunicação, a qual chegará em muitos lugares, e que muitos corações sejam, Senhor, consolados. Oramos, Pai, confiantemente na Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. Deus está conduzindo um grande projeto para a sua criação. O objetivo final deste projeto já foi anunciado: criar um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. O profeta Daniel viu o tempo em que o reino de Deus encherá toda a terra. Através da revelação de Deus para Nabucodonosor, através de um sonho. E olha que Nabucodonosor era um rei pagão, mas Deus, quando resolve mostrar as coisas eternas e grandiosas, Ele mostra para quem Ele escolhe. Lá estava o profeta Daniel para ser um intérprete na Babilônia. E Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua, imensa estátua, que tinha a cabeça de ouro, os peitos de prata, o ventre de cobre e as pernas de ferro. E terminava nos pés, aonde era composto de ferro e barro, com os 10 dedos ali, representando alguma coisa muito importante. Daniel então interpretou este sonho. Nós sabemos claramente o que ele significa. Ele significa os reinos do mundo, os impérios do mundo, os governos do mundo em toda a história da humanidade. A estátua do sonho, com seus vários materiais, representava então projetos humanos que, de um jeito ou de outro, estão existindo até hoje, começaram a existir desde aquela época e estão existindo até hoje. E queira ou não, consciente ou não, eles têm conspirado contra o reino de Deus. Se os governos, se os grandes líderes fossem homens da Bíblia, eles não fariam outra coisa senão estar preparando o povo para o reino de Cristo. Mas eles insistem ainda que querem salvar o mundo dos seus problemas, e o mundo está afundando cada vez mais.
eles ainda insistem que tem planos suficientes para livrar a humanidade do caos, e o caos está aumentando. Então os reinos deste mundo acabam, por conta desta posição incrédula, rejeitando a palavra de Deus, eles acabam sendo parte da estátua, e eles acabam participando e sendo parte de uma conspiração contra o próprio reino de Deus. Praticamente todos os intérpretes da profecia bíblica concordam que estamos vivendo a fase final daquela estátua. Qual é a fase final da estátua? Os seus pés e seus dedos. A Bíblia diz: e quanto ao que viste, do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento. A palavra aqui significa alianças políticas e econômicas. Mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e subsistirá para sempre. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Os elementos que compunham aquela imagem, na parte de baixo, nos pés, eram ferro e barro. Estes elementos são simbólicos e eles representam os sistemas políticos que predominarão nos últimos dias. É uma espécie de uma combinação meio difícil de fazer, mas é o que vai existir. Uma mistura entre democracia com autoritarismo. São coisas completamente aparentes, na teoria são completamente contrárias, mas elas existirão. Esse impacto da pedra contra os pés da estátua mostra que o reino de Deus não será implantado pacificamente. É um impacto violento. Haverá um confronto no mundo físico e espiritual. Daniel disse que o impacto da pedra nos pés da estátua fez com que ela esmiuçasse e virasse como pó que o vento podia levar. Ou seja, o impacto será tão forte que reduzirá todos os sistemas políticos em nada. Só sobrará um sistema, o teocrático, onde Deus é o rei sobre a terra, e nós esperamos este reino. Jesus disse: quando orardes, dizei: venha sobre nós o teu reino, Senhor. Tem mais de 2000 anos que Jesus mandou os cristãos orar pela vinda deste reino. Este reino ainda não chegou, mas nós estamos orando: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Para entendermos então aonde estamos no calendário profético, nós temos que nomear os 5 grandes eventos escatológicos que se cumprirão nesses últimos dias. Vamos rapidamente, porque são coisas conhecidas da maior parte da igreja. O primeiro grande evento dentro deste calendário é o arrebatamento da igreja. É o próximo, é o primeiro. O arrebatamento acontecerá a qualquer momento. Não podemos adiar, dizer que temos mais uma semana, um mês ainda faltando para o arrebatamento. O pregador consciente e responsável da palavra de Deus tem que dizer ao povo que esteja preparado hoje, agora, porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento em que estamos vivendo nesses dias. O arrebatamento será um evento rápido, secreto e seletivo. Hoje nós estamos vivendo dentro de Mateus capítulo 24, versos de 1 ao 8, aonde Jesus disse, é isso que eu respondi ao pastor amigo meu: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. São os fatos religiosos do nosso tempo. Aí vem os fatos políticos, e ele diz: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Não precisa dizer, você está ouvindo todo dia sobre
guerras, e a principal que está em pauta é a guerra da Rússia com a Ucrânia, que se estende por mais de um ano, com imensos prejuízos materiais e também humanos, terríveis, não aprovada pela maior parte do mundo, principalmente contra a atitude russa em invadir o país da Ucrânia. Então ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Nós não estamos falando do fim, estamos falando do arrebatamento. Arrebatamento não é o fim, ele está bem antes do fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes. As pestes, o mundo aguardou há 30, 40, 50 anos atrás, o mundo aguardou com ansiedade a chegada do ano 2000, acreditando que poderia haver um grande evento de Deus, alguma coisa espetacular acontecendo, mas ela não aconteceu como o mundo esperava. Deus adiou mais 20 anos para que ela acontecesse, que foi a pandemia. A pandemia de fato foi um evento que marcou a história da humanidade, tem marcado. Nunca tinha havido um evento nas dimensões e proporções da Covid. Ela atingiu o mundo inteiro em poucas semanas. O mundo inteiro, sem exceção, ficou sob o domínio de um vírus que ninguém sabe como é, de onde veio e o que vem depois disso. Está ainda todo mundo perguntando o que vai acontecer. A ciência, os cientistas não tem mais tempo, não dá mais tempo para eles isolar vírus, diagnosticar e realmente prever o que vem, porque é uma mutação interminável agora de vírus, que tem proliferado pelo mundo afora. Diminui, a onda baixa, mas ela pode subir, como já tem sido anunciado dos riscos que existem, e essas doenças, principalmente respiratórias, que contagiam, que pegam rápido, estão no ar, e a humanidade então experimentou em 2020, o que talvez esperasse acontecer algo pelo menos semelhante em 2000. Deus adiou. Deus é um Deus longânimo, um Deus de misericórdia, mas uma coisa é certa: a palavra de Deus vai se cumprir, e todas as advertências da Bíblia são válidas, e os homens têm que dar atenção a elas, senão eles realmente terão surpresas depois pela frente. Bom, voltando então para o texto, Jesus disse assim: haverá então fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Eu acredito, o pastor que me ligou até disse: mas pastor Elcio, sempre houve essas coisas no mundo, terremotos, doenças. Eu disse: não na proporção que elas chegaram em 2020 através da Covid. A proporção foi global, nunca tinha havido dessa forma. Ou seja, todos os eventos agora relacionados com esses sinais não serão locais mais. Eles influenciarão o mundo inteiro, o comportamento do mundo inteiro, preocuparão as autoridades do mundo inteiro, desafiarão a ciência global. Então, é isto que acontece, tem acontecido desde então, desses últimos 2 anos e meio que nós estamos vivendo. Isto está perfeitamente então combinando com as palavras de Jesus, que disse: essas coisas, todas essas coisas, são o princípio das dores. Ora, o que é princípio de dores? É um tempo em que vai ser semelhante às dores e às contrações de um trabalho de parto. Começam espaçadas, longe uma da outra, e vão amiudando, até que acontecerá um nascimento, uma criança nasce. Temos que estar preparados para ver eventos agora que vão suceder uma atrás da outra, né? Começou a Covid, nós já tínhamos aí a dengue, a zika vírus, nós já tínhamos uma porção de doenças respiratórias, e agora nenhuma delas acabou, já surge a febre maculosa, e outras coisas deverão surgir para não dar tréguas, ou seja, as dores vão amiudar-se.
Mas essa visão de Jesus, quando ele diz princípio de dores, combina com a revelação que Deus deu para João no Apocalipse. João, no capítulo 12 do Apocalipse, diz que viu um sinal no céu, e ele viu que era uma mulher vestida do sol. Aquela mulher representa a igreja cristã, a igreja nominal, desde o Pentecoste até o arrebatamento. A Bíblia diz que ela estava vestida do sol, porque a igreja cristã está vestida de Cristo, e Cristo é o sol da justiça, e Jesus disse que os cristãos são luz do mundo. Então a igreja tem um brilho especial, mesmo ela sendo uma igreja nominal. Esta igreja nominal não é a igreja que vai ser arrebatada, mas desta igreja sairá aquele povo que vai para o céu. Ou seja, não quer dizer que estar aqui dentro dessas quatro paredes não significa absoluta certeza de salvação, mas a salvação está em sua comunhão pessoal com Deus. Ou seja, pode ser que um não tenha comunhão com Deus, mas outro tem, e todos estão reunidos. No arrebatamento será seletivo, um vai, o outro não. Então João viu a mulher. Ela também tinha a lua debaixo dos pés, a lua governa a noite. Jesus disse que daria poder para a sua igreja para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Ou seja, a igreja tem domínio sobre o mundo espiritual da maldade. Ela tinha uma coroa de 12 estrelas na cabeça. As 12 estrelas representam os apóstolos. E aí vem um detalhe: ela estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Jesus disse, princípio de dores. À medida que nós vamos caminhando na história, e o mundo vai experimentando todos esses sinais, gradativamente eles vão aumentando. Esses sinais causarão dores, causarão anseios. Nós sabemos que dentro da pandemia, eu não sei a cifra final de números, mas até onde eu acompanhei já estava dando quase 5 milhões de mortos. Imagine quanta lágrima não foi derramada pelos familiares, pelos amigos desses milhões de pessoas que morreram. Então, ânsia de dar à luz. O tempo do parto estava chegando, a mulher estava grávida e ela estava pronta para dar à luz. Mas aí ele diz, e viu-se um outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou sobre si terça parte das estrelas do céu, lançou sobre a terra. Então não há dúvida que esse dragão aqui é Satanás, que rebelou contra Deus, desvirtuou o mundo espiritual e fez com que muitas criaturas de Deus optassem pela rebelião também e o seguissem. O dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz. Nós estamos aqui. Aonde estamos? Nós fazemos parte dessa igreja representada pela mulher. Nós fazemos parte daquele fruto, daquela vida que vai nascer dessa mulher, e diante da igreja para o dragão. Ou seja, o diabo vai usar todos os meios para tentar confundir a igreja, para perseguir a igreja, para maltratar os cristãos, para inventar leis contra a verdade, para renegar a Bíblia, para falar que você é tolo em seguir a Deus, para dizer que não existe nenhuma igreja mais confiável. Aliás, isso está bem já acentuado aqui no Brasil. Estava vendo hoje autoridades, políticos da alta cúpula política brasileira, deputados federais e outros, que, dizendo-se pastores, estão contra a igreja, mas completamente contra a igreja, caçando uma forma de jogar a perseguição contra a igreja, contra os cristãos, contra a Bíblia, contra a fé, contra a verdade. Ou seja, o dragão está aí. O dragão está aí porque ele sabe que a mulher vai dar à luz. E quando ela der à luz, o plano, o projeto eterno de Deus estará assegurado, com sucesso. Paulo, quando fala do arrebatamento, ele diz que o arrebatamento é um mistério. Eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Por que o mistério? Porque Deus ocultou no seu conhecimento eterno, exclusivo dele, alguns detalhes sobre o arrebatamento, sobre a hora, sobre a rapidez, sobre a transformação, sobre
a retirada desses milhões de cristãos, uns que estão mortos, seus corpos serão ressuscitados e os vivos serão transformados, e isso será feito em fração de segundo, que nem o próprio anjo caído poderá compreender. Será tomado de assalto. Quando ele pensar que não, Deus já fez acontecer, e não valerá absolutamente nenhuma estratégia dele de ficar na frente da igreja, querendo causar pavor à igreja, confusão à igreja, porque na hora que os senhores deram as ordens, o arrebatamento acontece, o diabo fica aí, perdido, dizendo: mas eu queria impedir isso de acontecer. E a Bíblia diz então que este filho, que a mulher vai dar à luz, dando à luz, a Bíblia diz que Satanás, o dragão, queria tragar o filho, mas não é possível. Ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A partir do verso de número 6, lá de Apocalipse 12, onde eu estou citando da mulher, a partir do verso 6, fala que depois do filho nascer e ser arrebatado, e o dragão ficar perdido, sem saber o que aconteceu, ele partirá para perseguir a mulher. A mulher, então, como eu disse, representa uma igreja nominal. Toda pessoa diz: eu sou cristão, nasceu às vezes num lar cristão, não tem uma experiência concreta com Deus, mas diz: eu sou cristão. Essa pessoa vai ficar, ela não tem comunhão com Deus, ela não vive a expectativa de uma fé estreita com o Senhor, ela não é discípulo de Cristo, ela apenas adotou a ideia de que é cristã. Ela vai ficar, ela faz parte dessa igreja, não, a mulher. E a Bíblia diz que essa mulher vai ser perseguida pelo dragão. A partir desse momento, verso 6, capítulo 12, Apocalipse, verso 6, a mulher é perseguida. Começa-se aí a grande tribulação. Então, o segundo grande evento no calendário de Deus, depois do arrebatamento, imediatamente após o arrebatamento, é o início da grande tribulação. A grande tribulação, guarde bem isso, eu falo muito isso, mas eu vou falar com um pouco mais de detalhe, com muita clareza. A grande tribulação, que começa nas horas seguintes após o arrebatamento, será dividida em 3 períodos de 3 anos e meio. O primeiro período de 3 anos e meio, neste primeiro período, o anticristo perseguirá os crentes que ficarem. Haverá milhares de conversões e também milhares de mártires que morrerão pela sua fé. No segundo período de 3 anos e meio, tem-se início a 70ª semana de Daniel. O anticristo fará uma aliança com os judeus. Ele já terá perseguido os gentios cristãos que voltaram para Deus, que aderiram de fato a uma fé de coração e de alma e foram mortos. Aí ele já fez um trabalho de destruição terrível. Então ele se volta para os judeus, faz uma aliança com os judeus, como se fosse um líder que quisesse o bem de Israel. Depois de 3 anos e meio, nesse segundo período de 3 anos e meio, ele vai quebrar a aliança com os judeus. Por quê? Porque ele tem a pretensão de ser adorado. Muitos já o adoram, mas ele sabe que os judeus não adoram outro Deus senão o Deus verdadeiro. Os judeus estão na crista da história e da escatologia. Não tem jeito de ignorar os judeus. Não tem presidente em nenhum lugar do mundo que pode tirar a evidência, o valor histórico e espiritual da nação de Israel, da cidade de Jerusalém, dos judeus. Ninguém. Poderão denigrir, poderão falar o que quiser, mas os judeus farão parte da profecia do começo ao fim. Então, nesse período, após o arrebatamento, segundo período de 3 anos e meio, o anticristo, no final do período, quebra a aliança com os judeus, entra no templo dos judeus que estará construído, declara ser Deus na terra e obriga os judeus a adorá-lo. Nesse momento, Jesus entra com uma profecia no seu ministério que tem a ver exatamente com esse momento
da quebra da aliança do anticristo com os judeus e do desejo do anticristo ser adorado e querer ser Deus. Jesus disse: quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Eu acabei de ler em Mateus 24, de 15 a 22. Então este texto da palavra, essa profecia de Cristo, diz exatamente a respeito do dia e da hora em que o anticristo vai dirigir-se a Jerusalém, entrar num templo que os judeus vão reconstruir para essa época, e vai se proclamar Deus, e vai estar já com todas as suas forças arregimentadas para obrigar os judeus a reconhecê-lo como Deus e adorá-lo. Então ali acontecerá a abominação da desolação que falou o profeta Daniel no capítulo 9, verso 27, onde ele diz que quando isso acontecer, os judeus se preparem, que vai desencadear a mais violenta e intensa perseguição contra eles. Nem o cativeiro babilônico, nem a destruição de Jerusalém no ano 70 pelos românicos, nem o holocausto de Hitler, nem um outro grande evento será comparado com esse. Jesus disse: nunca houve e nunca haverá nada igual. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne sobreviveria. Esse tempo aqui, Jesus está falando especificamente para judeus. Não tem a ver com a igreja que já foi arrebatada, que não está mais na terra. Não tem a ver com os cristãos que confessaram a Cristo e já morreram. Isso aqui tem a ver com judeus. E então nesse tempo, este período, ele é considerado, ele é chamado na Bíblia o tempo de angústia para Jacó. O tempo de angústia para Jacó foi profetizado em Jeremias 30, verso 7, aonde então é previsto que Israel sofrerá a sua mais intensa perseguição sobre a terra. Por que eles serão perseguidos? Primeiro, porque são judeus. Deus escolheu, Deus determinou no passado que dos judeus viria a salvação para o mundo inteiro. Então Satanás odeia os judeus. Segundo, porque os judeus deram para o mundo a Bíblia. Todos os profetas, todos os escritores bíblicos são judeus. Deus revelou a palavra dele por meio dos judeus para o mundo inteiro. Então há um ódio cruel de Satanás contra os judeus. Os judeus têm sido relatos, os judeus têm sido faltosos, os judeus têm quebrado a lei de Deus, os judeus têm afastado do plano do Senhor, os judeus estão padecendo hoje pela incredulidade em que vivem, mas a Bíblia disse que, Paulo disse, esses dias negros, de perseguições, de dores para os judeus serão interrompidos. Como serão interrompidos? Pela súbita manifestação de Cristo em glória. Paulo disse: assim todo Israel será salvo. Haverá um remanescente na terra nesses dias finais, e esse remanescente vai ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, vendo ele descer dos céus. Como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Romanos 11, 26. A súbita aparição de Jesus Cristo foi anunciada pelo próprio Cristo. Jesus disse em Mateus 24, 27: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória.
e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos e de uma a outra extremidade dos céus. João, o apóstolo, contemplou graficamente, visualmente, no Apocalipse, a manifestação gloriosa de Cristo, e registrou no capítulo 19, verso 11: e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava assentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E aqui eu tenho uma notícia para dar para vocês: nós vamos estar fazendo parte deste exército que veste linho fino, monta em cavalos brancos e segue a palavra de Deus. Glória a Jesus. E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ele as nações, porque a essas alturas o anticristo terá regimentado o mundo inteiro contra Israel, terá cercado Jerusalém, terá ocupado toda a planície de Israel, que fica desde os pés do Monte Carmelo até uma extensão muito grande dentro de Israel, e naquela planície cabe milhares e milhares de soldados, tanque de guerra, e a Bíblia diz que ali ele vai juntar as nações contra Israel, e a Bíblia chama essa batalha de Armagedon. Alguém poderia dizer que é a grande terceira guerra mundial, pode ser, use o nome que quiser. O fato que será a batalha que será surpreendida pela súbita aparição da gloriosa manifestação de Deus. E a Bíblia diz então que as nações estão ali, e ele vai ferir as nações com a vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tinha escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Resumindo, os anjos do céu fazem uma convocação para as aves que comem carne, carnívoras, as aves de todo o céu, de toda a terra, que ajudem naquele lugar, porque quando o Senhor se manifestar para ferir aqueles exércitos furiosos e malignos do anticristo, que quer destruir Israel, vai haver tantos mortos, que é preciso a ajuda das aves para consumir os corpos, antes que eles entrem em estado de degeneração completa. Então as aves são convocadas, e a Bíblia diz que vi a besta, os reis da terra, seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. A besta foi presa, com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, que os enganou, os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saiu de sua boca, e daquele que estava sentado sobre o cavalo, e todas as asas se fartaram de suas carnes. A partir desse evento em que Jesus então põe os pés aqui na terra, fere as nações belicosas contra Israel, prende o falso profeta e a besta, e imediatamente, logo a seguir, ele vai mandar amarrar Satanás e lançar no abismo. Então, a partir desse momento, nós temos o outro grande evento, o terceiro grande evento que vem por aí. Cristo estabelece o seu reino sobre a terra, e o seu reino vai durar 1000 anos. Nesse detalhe eu só cito um trecho da Bíblia, para você conhecer um pouco como será o reinado de Cristo, que é Isaías 35. Lá você, abrindo a Bíblia, você vai ver o que vai acontecer no milênio. Os mudos vão falar, os cegos vão ver, os aleijados vão ser curados, o deserto vai transformar-se em jardim, e a terra se encherá da glória do Senhor. Lá diz que nós devemos confortar as mãos fracas e fortalecer os joelhos trementes, e dizer aos turbados de coração: não tenham medo, não desfaleçam, porque o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Aleluia. Glória a Deus.
Terminado o milênio, 1000 anos de paz, de governo cheio de glória, Jesus vai transformar esse mundo, esse planeta, desarraigar o pecado, os vestígios da maldição, de todo quanto denigre, toda essa questão de clima, de água, da natureza, da destruição. Jesus vai refazer o planeta Terra de tal maneira que ele ficará irreconhecível. Ninguém saberá que é esse antigo e velho planeta em decadência. Será um outro mundo. Terminado o milênio, então, o Senhor permitirá que Satanás saia da sua prisão para ver como é que está o coração do ser humano. O coração do ser humano é muito perigoso. O coração do homem é muito mau, é muito perverso. Não confie no seu coração. A melhor coisa que você pode fazer é entregar seu coração para Jesus, porque Jesus vai tirar o fermento dele, vai tirar o veneno dele, vai tirar a maldade dele, vai limpar a sua vida com o sangue dele. Se você não fizer isso, o seu coração pode te trair e te levar para o inferno, viu? E olha, o exemplo está aí. Quando terminar o milênio, Jesus vai mandar soltar Satanás. Quem está na terra nessa época? Pessoas que viveram no governo de Cristo, viram a glória de Cristo, viram o progresso que Cristo trouxe, viram a saúde que Jesus trouxe para os homens. Os homens viviam 70, 80, 90 anos. Na época de Cristo poderão viver 500, 600, 800 anos. Vão ver tudo isso. Vão ver que os animais não mais causam pânico. A criança poderá brincar com uma cobra venenosa, poderá abraçar um leão, poderá estar com os animais mais bravios. Os animais não serão bravos, eles não comerão carne, comerão capim. Verão que Jesus presente, tudo fica bom. Mas mesmo assim, quando Satanás sair e der o primeiro brado, ele vai encontrar um grupo de seguidores que preferirão estar com Satanás do que exaltar e bendizer o nome daquele que muda o mundo, que traz conforto, que traz abundância, que traz a presença de Deus na terra. Vão querer ficar com Satanás. Esta rebelião de Satanás, a Bíblia nem gasta muitas palavras para retratá-la. Simplesmente diz que Satanás vai levantar um grupo entre o mundo inteiro, nas nações, vai vir novamente contra Jerusalém. Lá tem duas Jerusalém agora, né? Haverá uma Jerusalém terrestre e uma celestial. E diz que Satanás vai cercar a Jerusalém, a cidade amada, para tentar invadi-la. Ora, ela é a capital do reino de Cristo. A Bíblia diz que vai sair fogo do céu e destruir a todos. Satanás aí será lançado definitivamente no lago de fogo e enxofre. E aplacado aquela rebelião, os ímpios serão lançados no ar. Terminada aquela rebelião, o céu entra em um estado de alerta, o universo inteiro para, e o Senhor Jesus dá as ordens, diz: vai começar agora o juízo, o grande juízo do trono branco. E então, no universo inteiro se tornará uma arena, um lugar onde o mundo inteiro será convocado a reunir. E o trono de Deus então descerá, trono branco, e os homens não poderão dizer: não posso ir na reunião, deixa para depois, estou ocupado, tenho muitas coisas para fazer. A Bíblia diz que toda a terra, todos os mortos, todos que morreram na floresta, morreram nos mares, estão aonde estiveram os seus corpos. A Bíblia diz que o mundo dos mortos dará os seus mortos, diz que o mar dará seus mortos, todos serão convocados. E naquele dia acontecerá a maior de todas as reuniões. Todos serão reunidos em torno do trono de Deus, trono branco. Agora é bom entender que no meio daquela multidão, em um lado especial, está a igreja glorificada, que não terá absolutamente nenhuma inferência naquele juízo. Estarão ali apenas para presenciar o que a Bíblia sempre ensinou, que os ímpios serão julgados e que o pecado não prevalecerá. Estará ali também aqueles que foram salvos no milênio, aqueles que morreram na grande tribulação, mas não aceitaram a marca da besta, estarão ali, no mesmo lado da igreja. Mas no outro grande espaço, onde os milhões de pessoas estarão os mortos, desde Caim até o último pecador impenitente que morreu na rebelião de Satanás após o milênio.
todos estarão ali. Esse juízo não é para salvação, é para sentenças. Não haverá nenhuma salvação, nenhuma alma salva. A Bíblia diz: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. A presença do livro da vida é só para comprovar que não está lá o nome dele. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados. Essa é a palavra-chave. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Como eu disse, não será um juízo para a salvação, mas para a sentença de condenação. Aqui a palavra-chave explica isso. Foram julgados, cada um segundo as suas obras. Paulo ensinou. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, 19 e 20. Então, ali tem a ver com as obras de condenação. Só tem um caminho de salvação para o homem, o caminho pela fé em Jesus Cristo. Fora desse caminho, ele pode tentar praticar qualquer obra que ele quiser. As suas obras são imperfeitas, impuras e até ofensivas a Deus. O melhor que o homem faz, se faz apenas pelo seu esforço próprio, é trapo de imundícia. A única justiça que agrada a Deus é a justiça que emana da cruz. Você não pode absolutamente estar vestido adequado para estar diante de Deus, se você não tiver a justiça de Cristo, não tiver aquilo que Ele fez na cruz, que é dado a você gratuitamente. Você apenas recebe pela fé e crê nisso, e é justificado. Mas da mesma forma que é tão simples receber, também é muito simples perder. A Bíblia diz que a condenação é esta, que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então aquele que nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Essa multidão de milhões, bilhões de pessoas aqui, representam todos os que resolveram confiar nas suas próprias obras, desprezaram o sacrifício de Cristo, não atentaram para a revelação do Evangelho, seguiram as suas vidas fazendo a sua própria história, ignorando tudo que Deus vem falando, e consequência, agora estão diante do trono branco e serão sentenciadas ao lago de fogo e enxofre. E aqui Deus termina esse julgamento, realmente executando aquilo que o Evangelho já havia anunciado. Quem nele crê não é condenado, quem não crê já está condenado. Terminado esse juízo, João disse: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Céu e terra se tornarão numa mesma grelha. O céu desce, a terra foi elevada. O governo de Cristo em 1000 anos fez da terra um paraíso restaurado, como quando Adão estava no paraíso de Deus. Neste momento, então, o céu e a terra se tornam uma só coisa. Alguém diz assim: o crente não vai para o céu, mas o céu vai vir até o crente. E o céu encherá a terra, o céu encherá o universo, o céu encherá a morada dos salvos. Nós estaremos com Deus, Ele estará conosco. Ele será o nosso Deus, nós seremos seus filhos. Ele limpará de nossos olhos toda lágrima. Não haverá dor nem clamor. Nós viveremos todo gemido, toda dor neste tempo será completamente consolada pela obra perfeita de Deus. Terminando,
Volto no primeiro versículo que li. Mas nós, segundo a tua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita justiça. Pelo que, amados, qual é a nossa parte nisso tudo? Que Deus espera de mim e de você. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Nossa parte, então, agora é esperar com o coração limpo, com as mãos limpas, sempre na casa do Senhor, unidos pelo amor fraterno de Cristo, ligados um ao outro como uma família verdadeira, clamando, adorando e louvando a Deus, sabendo que o tempo escoa rapidamente e nós estamos aproximando muito depressa de todo o desenrolar daquilo que o Senhor projetou. Deus está conduzindo essa história de forma sábia, de forma segura, de forma completa, para o seu desfecho final. E o seu desfecho final será a celebração da manifestação dos filhos de Deus, quando todo o universo conhecerá as primícias das suas criaturas por meio da igreja, daqueles que foram redimidos. E isto, eu pergunto, é pouca coisa para você? Acho que não. Acredito que isso é tudo que nós precisamos para viver esses dias finais, mesmo com as dores que estão presentes, mesmo com os riscos que estão presentes, mesmo com tantas coisas que nós não queremos ver, não queremos ouvir, mas nós podemos vencer isto, podemos viver acima disso. E acima disso é como viver acima disso? Alimentando com as palavras da fé, criando dentro de nós essa imagem do novo céu e da nova terra, tendo o olhar voltado para o futuro, porque o futuro pertence aos filhos de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Querido Pai Celestial, nós te louvamos nessa noite, nós te damos graças, Senhor, porque o futuro pertence àqueles que temem o seu nome. Ainda que pareça hoje, Senhor, que o mal predomina, a injustiça toma conta de tudo, mas nós cremos, Senhor, que estamos caminhando nos trilhos da tua palavra, dentro da tua perfeita vontade, fazendo aquilo que o Senhor tem determinado e pré-estabelecido para todos nós. Obrigado, Cristo de Deus, Senhor Deus da glória. Abençoe todos que vieram ao templo nesta noite, estas famílias, estes casais, estas crianças, estes jovens, Senhor, que nós possamos ter um coração cheio, Senhor, de esperança, possamos olhar para o rumo certo, possamos ver, Senhor, aquilo que a tua palavra garante que nós estamos, Senhor, caminhando para receber. Um novo céu, uma nova terra, um novo corpo, uma nova modalidade de vida, de esperança com o Senhor. Obrigado, Pai Celestial. Nós oramos por todos. Se alguém aqui, Senhor, está em dúvida, está titubeando na fé, que o Senhor possa renovar o coração dessa pessoa, a mente dessa pessoa, que o Senhor possa abençoar este irmão, essa irmã, que o Senhor possa abastecer, Senhor, o teu povo da fé genuína e perfeita em Deus. Guarda a família, guarda as nossas crianças, guarda, Senhor, nossos adolescentes e jovens. Cuida, Senhor, de cada um. Nós precisamos de Ti, entregamos tudo em Tuas mãos, confiamos no nome santo de Jesus, recebemos a salvação pela fé, no sangue precioso de Jesus. Por Ele somos lavados, remidos e justificados. Obrigado, Jesus. Fica conosco, oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.